Curitiba sempre foi um centro de produção musical independente, mas nos anos 2000 houve um período especial, muito rico. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o pesquisador Asaf Eleutério, que lançou o livro Cena de Cenas do Rock de Inverno aos Índios Eletrônicos. A obra é resultado do mestrado desenvolvido em 2021 pela Unespar. Este é o Barulho Curitiba. Eu sou Josiane Ritz, também sou a responsável pela produção e pela coordenação do Estúdio Bem Paraná. Conto com a ajuda da Luísa Mainardes na produção e com Evandro Soares na operação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você. Você é músico, né? Porque só um músico para ter a ideia de lançar, de estudar isso e lançar um livro sobre isso. Com certeza. Eu tenho carreira musical desde 2008, o primeiro disco, o primeiro EP, eu lancei em 2013, mas daí eu também entrei na faculdade. Desde 2009 eu fiz graduação em música, daí fui para o mestrado em música e estou aí, vou acabar morrer fazendo isso, eu já entendi, assim, eu sou super feliz por isso. E você toca também, faz shows, como é que é? Voz e violão. A minha grande coisa é compor, eu gosto da composição, então daí eu toco, eu canto, eu toco piano, eu tiver pela frente e que for enquadrar bem na estética da minha composição, eu estou fazendo, assim. E você é de Curitiba? Sou de Curitiba. E por que você escolheu este período específico da música independente curitibana? Então, eu escolhi esse período específico da cena dos anos 2000 porque eu era um garoto bem pequeno quando isso estava acontecendo. A pesquisa ela se foca sobretudo em cima de 2 fonogramas que foram os Novos Sons Fora do Eixo, que foi inclusive pelo Jornal do Estado aqui. Sim. E pelo 4 Elementos da Música Paranaense. Eu, quando era um gurizinho, peguei isso na banca, o jornal. Sim. Com o encarte, e lembro até hoje de ouvir Óculos Escuros da Criaturas, que é uma das bandas que eu analiso no livro, e ter ouvido falar, meu Deus, tem banda boa em Curitiba, existe vida cultural em Curitiba. E aquilo me marcou de uma forma que eu fui levando ao longo da minha vida, isso e o meu intuito de fazer música, de ser músico e tudo mais, até que chegou o mestrado e me perguntaram, e aí, qual que vai ser o teu objeto de pesquisa, né? Daí eu voltei lá na banca de jornal com os 4 elementos e com aquilo tudo, porque foi um período de uma riqueza tão grande, assim, uma pluralidade tão imensa. É isso que eu ia falar, eram bandas de vários estilos diferentes, né? E ao mesmo tempo. Isso, todo mundo junto, coexistindo ali e havendo uma multiterritorialidade, né? Tem o reggae, por exemplo, curitibano, ele chegou a Kingston, lá na Jamaica, entendeu? Os caras tinham, assim, eu vou lá dentro da pesquisa estudando cada uma das bandas, onde é que elas foram parar, a quantas andou e tudo mais, assim, dentro do fonograma, né? E você percebe como que existiu um território, assim, múltiplo de bandas nesse período dos anos 2000 e que a gente tem que valorizar em primeiro lugar isso, né? O meu intuito em todo esse objeto de pesquisa é trazer isso à luz, né? E essa luz se joga só com ciência, com produções acadêmicas de peso como essa que, modéstia à parte, pelo menos a Unespar diz que sim, então é uma produção acadêmica de peso, a Funarte também, né? Então, tá aí, agora ninguém mais pode falar que aqui em Curitiba não se fez arte ou não se faz nada, entendeu? Tá aí um livro. Então, esse livro, como você falou, ele vem documentar isso. E como que foi para você pesquisar isso? Porque eu acho que faltava... Como que você procurou esses elementos, assim? Era o que? Em jornais, Porque naquela época nem a internet não estava bombando como bomba agora, quer dizer, você não tem um arquivo grande. Como é que foi essa pesquisa?
principalmente com o jornalismo cultural da época. Era, né, a principal coisa que vinha dos anos 90 e que era a fonte principal de informações, que era o jornal. Daí eu ia atrás da internet, que era, naquela época, Web 1.0. Sim. Né? Por exemplo, eu tive que utilizar, na internet você tem uma página que chama Web Archive. Você pega o endereço de uma página morta, joga lá e ele puxa a página, ele puxa prints. E vem prints teve prints dos anos 90 que eu consegui pegar por meio dessa ferramenta de pesquisa, né? E daí, inclusive, o Novos Sons Fora do Eixo, que foi um dos fonogramas que eu mais estudei a fundo, eu achei integralmente ele na página extinta do Jornal do Estado. Eu achei lá o link, botei, porque daí é que nem Deep Web, sabe? Você tem que achar exatamente o endereço. Exatamente o endereço para colocar. Mas achado, você consegue informações que não existem mais na internet, assim. Nossa, e eu lembro muito bem, porque eu participei com o Ivan e com a Adriane do CD, né? A gente escolher as bandas, eles trazerem um material aqui, a gente ouvir. Teve várias bandas que mesmo eu achando que conhecia a música curitibana, nossa, teve várias bandas que eu conheci ali, naquele processo de ouvir, conhecer. Nossa, eu não sabia que tinha essa banda. E eu achava que eu era informada. Então, assim, essa informação sempre teve esse problema, né, de informação. Exato. E eu lembro que tirar foto foi uma loucura, porque a gente foi tirar foto lá no Parque Tanguá e reuni todas as bandas, e era um domingo de manhã, imagine acordar cedo. Artista, músico para tirar uma foto de manhã. Eu falei, esse foi um dos erros que a gente cometeu no processo. Mas foi maravilhoso, assim. Eu tenho vários guardados, assim. Você participou do processo, então? Sim, foi a ideia do Ivan e da Adri, né? E aí eu levei para a diretoria e ele topou e eu participei junto. Foi maravilhoso, assim. Foi muito legal, assim. Bacana. E assim, dentro desse... Ele está muito ligado também, eu acho, com o Festival Rock de Inverno, né? Exato. Sim. Do Ivan Santos e da Adriane Perim, né? Sim. Qual que é essa importância real ali? O que a gente encontra sobre o festival aqui? Porque eu também acho que foi super importante, né? O festival, enfim, tem o capítulo daí que é voltado ao A e o Z, que é a banda do Ivan. E que a Adri, né, junto com ele, criam a De Inverno, que é como é que chama? É uma assessoria, hoje uma assessoria de imprensa, mas ela já foi um selo, né? Sim, ela é um selo até uma hoje. Produtora, uma né? Produtora, toda essa questão, né? Esta produtora especificamente, ela cria nos anos 2000, segundo a minha análise, não estou falando verdades aqui, eu estou falando o que encontrei. Ela propõe uma lógica de repercussão nacional de reprocessamentos locais. Gente daqui de Curitiba ganhando projeção para o país inteiro. Essa era a lógica que deu o toque de caixa de todos os anos 2000, de todo o momento, estava todo mundo procurando isso, de um jeito ou de outro. E daí o livro, ele inclusive vai contando como isso se dá, né? Como as diferentes coisas vão se encaixando. Por exemplo, a Polexia, né? Lá na frente tem a banda mais bonita da cidade, com o videoclipe da banda Oração, da música Oração. Mas lá no começo estão quase os mesmos atores, quase as mesmas pessoas que compuseram, sabe? Estão continuando a mesma lógica, enquanto vem mais disponibilidade de internet. Sim. Até o ponto em que isso fica mais importante do que aquele mainstream que existia. Né? Sim. Eles pegaram bem esse momento do poente ali. Agora não faz mais tanto sentido ter o jornal do jeito que tínhamos, porque tem um Orkut, sim, porque tem um MySpace. E eles, hoje em dia, isso já é outra coisa, já mudou de novo. Já mudou de novo, já ultrapassou. Esses foram os primeiros caras que pegaram essa outra opção
Antes, a única opção que tinha era chegar por aquela via. Sim. Aí, o Ivan e a Adri, e essa lógica de reprocessamentos locais sendo divulgados nacionalmente, trazem essa coisa da internet junto. Eles também estão muito ligados com a divulgação por meio digital. Se você pensar bem, era quase que um Spotify manual, né? Exato. Uma coisa... Porque a ideia era essa mesmo, Isso mesmo. De distribuição e... Isso. De fazer com que aquelas bandas que estavam lá batalhando nos anos 2000 e a molecada, né, galera? Sim. Porque a juventude está muito pregada nessa história, assim, essa é uma história da juventude. Sim. Né? E daí esses caras que estavam lá, eles conseguem expressar a voz deles para o país inteiro, como foi, por exemplo, no caso da Oração, da Banda Mais Bonita, né? A gente vê lá, a Banda Mais Bonita não tem nada a ver com a Apolexia, mas são os mesmos atores, é a mesma galera, estavam a mesma vizinhança, sim, digamos. É essa ideia de uma cena de cenas, né? Uhum. Tá rolando aquela ceninha ali específica da Banda Nuvens, por exemplo, do Rafa Moraes, e daí gravam um videoclipe, que já é uma coisa inovadora para a época de 2009, que a Banda Nuvens está gravando, e se chama A Redenção de Bicicleta, o clipe que eles gravam. Uhum. E daí quem estrela, digamos assim, o clipe é o Yara Torrente. É exatamente a mesma pessoa que está cantando lá na frente com a Banda Mais Bonita. Então, tá tudo entrelaçado, sabe? Uhum. Assim, se você for chegar e dizer para eles, isso aqui aconteceu, eles, não, acho que não. Mas os fatos estão ali, entendeu? Aconteceu, querendo ou não. Uhum. Né? Pelo menos segundo a minha análise, né? Vamos lá. E como você escolheu algumas bandas específicas para trabalhar? Como é que foi essa escolha? Teve algum critério? Como é que foi a escolha dessas bandas? Porque eram muitas bandas, era impossível trabalhar, imagino, todas as bandas daquela cena, né? Aí eu fui pro Rock de Inverno. Uhum. Porque a terceira edição do Rock de Inverno, ela é assim como os fonogramas lá que eu falei do começo da década, uhum. dos Novos Sons e dos Quatro Elementos, o Rock de Inverno ele foi um alterador dessa lógica de reprocessamentos locais sendo divulgados nacionalmente. Uhum. Eles utilizaram uma forma... eles chegaram para a galera querendo chegar para o país inteiro. Sim. E isso foi uma coisa muito inovadora na época ali. Então, a partir do terceiro Rock de Inverno é que eu tiro as bandas. Por exemplo, a Terminal Guadalupe nem se chama Terminal Guadalupe nesse evento, que eu acho que foi 2002 também. Uhum. Se chama Lorena Foi Embora. Isso aí. Lorena Foi Embora. Nossa, não sei como que eu lembrei disso mesmo. E daí eu vou focando a partir deste grande epicentro ali, que 2002 tanto os fonogramas quanto o evento mais fulcral ali do Rock de Inverno. E daí, a partir disso, eu tiro as bandas para analisar. Né? Uhum. A Ruído por Milímetro é uma banda que não tá nesse pool principal, mas que é a mesma coisa que eu falei da Banda Mais Bonita com a Apolexia, né? Uhum. O André Ramiro viu o Ivan Santos fazer as primeiras coisas e ter as primeiras bandas, e daí quando você vê lá mais para frente na década, a Ruído por Milímetro está fazendo as mesmas coisas que o pessoal da Rock de Inverno estava fazendo aqui. Eles aprenderam com os caras aqui e eles repetiram a fórmula do jeito deles, né? Então, a minha escolha foi o terceiro Rock de Inverno, mas daí eu fui analisando a década toda a partir deles. Uhum. Né? E aí tem a Apolexia, quais as outras bandas que tem? Tem a Apolexia, tem a YOZ, tem a Terminal Guadalupe, tem a Apolexia, YOZ, Terminal Guadalupe, Criaturas, que é uma banda totalmente diferente também. Indispensável para entender a década e também completamente diferente das demais, né? Sim. E o bonito que eu acabo prestando atenção, vendo, assim, quando eu desenvolvi o projeto,
é que a heterogeneidade é exatamente a categoria. Essa que eu ia perguntar, né? Porque são vários estilos, né? Mas você consegue imaginar todos juntos, né? Isso é muito difícil. Até quando você pensa em música internacional e nacional, você sempre junta mentalmente nos grupos sons que tem a ver, assim. Isso, e nesse caso, não. Você enxerga Criaturas, é diferente do A e o Z, mas eles estão lá, eles estão juntos. A Criaturas, ela nasce por causa do terceiro Rock de Inverno, né? Que, assim, a Xanda Lemos, ela tá lá num evento que é rock Morretes Rock, que depois acaba virando o Psicodália. E daí a Adri chama ela e ela tá ainda com outra banda que chama Dusty. Não, Dusty é do Ivan. Wasted. A Wasted daí se transforma na Criaturas e tem outro fator muito preponderante da década, que é o divórcio com o inglês, o divórcio com a anglofonia. Sim. Todo mundo abraça a lusofonia, né, o cantar em português. E a Criaturas é um marco disso, assim, porque mostra como deu certo, né, para Xanda e enfim. Depois eles acabam voltando para a anglofonia com a Janines, que é daí é a mesma coisa, são coisas indo e voltando, né? Quase uma árvore genealógica. Isso, assim, exatamente, né? Exatamente. Nesses anos 2000, muita coisa, uma coisa liga com a outra, separa aqui, mas daqui a pouco já está todo mundo lá no outro canto fazendo de novo. Exatamente. Sabe, sim, a proposta do livro é um caleidoscópio. É entender essa cena de cenas como aquilo que você consegue ver um big picture, assim, o grande quadro da coisa. Mas se você olhar para cada pequeno fragmento daquilo, aquilo tem um sentido. Aquilo tem um discurso, aquilo tem uma intenção, né? E daí a principal das intenções, o que direciona todo mundo, é a lógica de reprocessamentos locais, né, chegarem à via nacional, que é isso que eu meio que diagnostico ali no livro. Né? Você acha que o cantar em português, como você falou, facilitou esse processo de as bandas serem conhecidas aqui, de dar força a esse movimento? Sim, eu acho que foi uma intenção que aconteceu porque antes era muito distanciado. Assim, você usar o inglês era uma coisa que te dava prestígio, né, perante as outras bandas, perante o mundo aí, porque não tinha muito acesso. Agora, à medida que o acesso foi aumentando, foi se percebendo, eu acho que pelo menos a galera, os atores dessa rede foram se enchendo das referências em português e isso extravasou por eles, assim, sabe? Eu acho. Que de certa forma é o que tem. Você falou, a gente tem o Escambau, por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito. Também, né, se voltar, tinha os Fechecleres, que estava ali, surgiu depois do Criaturas, né, na mesma... E pela mesma chave do mod. Exatamente. Que daí você vem mais para trás ainda para Helles. Né? Que volta para Helles, né? Isso. Daí, nesse capítulo que eu falo da ruído por milímetro, eu analiso, eu falo que é dos cybermods aos índios eletrônicos. Sim. Porque os cybermods, eles estavam lá no começo da década com um movimento. Festas POU, por exemplo, eram festas ocorridas em 2005, 2000 e menos, assim, todas mod e tinham divulgação pelo Orkut, tinha uma comunidade do Mods Curitiba, e quem era o moderador era o Fábio Elias. E essa coisa toda tá lá no começo da década, né? Os caras que estavam se utilizando dessas ferramentas que ainda eram limitadas, né? Sim. E esses índios eletrônicos no final da década, que eles se organizam daí de uma forma tão multiterritorial quanto aquela do começo, mas agora com mais ferramentas, né?
é a rede que vai se formando à medida que vai sendo moldada, né, pelos atores. E então dá para dizer que foi pelo seu estudo que ali foi o começo do que até hoje é feito pelas bandas, só que com internet, Spotify, enfim. Sim. Que foi encontrado esse nicho para esse tipo de música e esse formato de produção e de distribuição. Ali houve um interesse, um fomento, né? Inclusive um fomento estatal, porque a Fundação Cultural de Curitiba ela investe em festivais, né? Tem um dos anos, acho que é o do ano do segundo Curitiba Pop Festival, tem 17 festivais acontecendo no mesmo tempo em Curitiba, então tá uma loucura, né? E isso aconteceu e, assim, hoje está em baixa. Hoje é uma coisa que saiu, mas está prestes a voltar de moda. Voltar para cima. Eu lembro que, por exemplo, no show do Pixies que teve aqui, tinha banda, quem fazia abertura eram as bandas daqui, né? Exatamente. Isso a gente não vê mais, assim. Exato. Era uma coisa muito interessante, assim, porque era um palco enorme. Sim. Quer dizer, uma exposição muito grande, era muito legal. Você via as pessoas, nossa, essa banda daqui. Sim. Eu não lembro se tinha, acho que não tinha uma obrigatoriedade disso, né? Era uma volição própria da cidade. Da Fundação Cultural. Eu não sei, porque eu lembro, a abertura do Pixies foi com várias bandas daqui, não foi só uma, foram várias bandas que tocaram antes. Foi um movimento, na verdade, eu estudei uma intenção que aconteceu lá na prefeitura, que era a tentativa de transformar Curitiba na capital sul-americana da cultura. Era um slogan assim que a Fundação Cultural estava levando adiante. E daí, por isso, né, muito em função disso, é que houveram tantos sims para um monte de gente que estava querendo fazer música aqui de Curitiba. Sim. Né? E houve também esse vínculo de coisas aqui de Curitiba para fora, né? Para ter o Pixies tocando no mesmo lugar, no mesmo palco que a Criaturas, por exemplo. Exatamente. Eu acho que na mesma época, se eu não me engano, um pouco depois, em Porto Alegre virou lei, né? Era obrigatório ter um músico, Sim. Uma banda local tocando antes dos shows. Assim. Sim. Mas isso veio antes, né? Foi antes? Essa manifestação que estava acontecendo aqui ainda não tinha cotas, digamos, como se fosse, exatamente, né? Era uma coisa mais natural, era né? por vontade da prefeitura que se perdeu, né? Exatamente, ou deixou de ficar interessante para eles, não sei. Não sei. Qual o motivo, né? Mas é uma pena, realmente, porque tinha todo um fomento, né? Sim, e chegou muito longe, né? E aí que tá, o meu trabalho, ele tá aí com a intenção de dizer, Curitiba, vamos acordar, entendeu? Né? Pô, olha o que você tem, olha o que a gente já fez, são 20 anos aí, ó, de gente dando murro em ponta de faca. Cadê o gurizinho novo? Eu conversei outro dia, a matéria saiu hoje, inclusive, essa matéria aqui do Dia do Rock, da Câmara e tal. Eu conversei com a Sabrina, que foi uma das autoras desse projeto que acabou culminando nesse outro projeto. E ela fez um estudo privado, enfim, juntou alguns dados, assim, e, segundo ela, tem pelo menos 600 bandas autorais em Curitiba agora. Dá mais de 2.000 músicos. Isso, assim, pelo menos, né? Porque o estudo não consegue abranger tudo. Quer dizer, ou seja, autorais, 600 bandas autorais. Sim. Quer dizer... Onde é que Cadê estão? Essa gente? Cadê festival para essa gente tocar? Exato. Não, é um negócio que, assim, o livro, ele é o meu esforço teórico aí o jeito que eu consegui de dizer para a galera que isso é uma ideia boa. Sim. E que tá na hora da gente começar a se integrar mais, porque a diferença de lá para cá é que temos muito mais acesso, muito mais coisas, mas estamos muito mais sozinhos. Isso que eu ia falar é uma coisa estranha, né? Porque hoje, quando você tem muito mais assim, o acesso, plataformas, acesso, redes sociais e tal, parece que mais a cena foi escondida, né? Ela foi nichificada.
Assim, essa coisa de, tipo, interessar apenas para aqueles que o algoritmo entrega. Nessa época ali não tinha isso. Não. Era o trama virtual, por exemplo, que quem criou foi o Miranda. É um negócio de play, assim, enfim, parecido com o MySpace, né? Só que ele nasce antes do MySpace, é uma coisa muito vanguardista, assim, sabe? Como é que os caras tiveram a ideia naquela época, entendeu? Porque integrava as pessoas. O aplicativo ele fazia o contrário, ao invés de ele te deixar no nicho certinho para você só apertar play e desligar o cérebro, ele te forçava a ver uma banda nova, a estar junto, ver que tem um evento que está rolando. O MySpace Brasil, por exemplo, premiou a Terminal Guadalupe com Você Vai Perder o Chão, quando eles lançaram o disco. Então, é um outro ator, né? Um dos referenciais teóricos que eu uso é o Bruno Latour, e ele diz que numa rede, né, sociotécnica, que, por exemplo, é a cena de cenas, atores humanos e não humanos fazem a mesma diferença. Né? Eles influem, eles interferem de forma, pode ser uma pequena, mas pode ser uma imensa influência na rede. Né? E o comportamento da internet influenciou demais a forma como as pessoas se comportaram de lá para cá. E o resultado, a resposta comportamental, a meu ver, é essa atomização, esse isolamento, que hoje quem está chegando novo já nem imagina que é possível ter um estado de conexão que se tinha lá no começo dos anos 2000, porque nunca viu isso. Já nasceu no mundo arrastando para cima. Sim. Sabe? O nenezinho que fica fazendo assim no celular, eles já não têm mais acesso ao que eu, você e bastante gente que está gostando do livro, assim, teve acesso a esse jeito de usar a internet a favor da conexão entre as pessoas. Que é isso que eu acho que a gente precisa começar a usar retomar. Empoderar a nossa própria comunidade. Sim. No fim das contas, é isso, porque senão vai tudo pro algoritmo. O algoritmo vai ficar entregando para você o que você quiser, mas você não vai ficar sozinho. Sim. O lançamento do livro foi no fim do ano passado. Isso. E vão ter vídeos, né? Entrevistas. Isso. Qual que é essa etapa e quando que acontece? Agora nós estamos com www.cenadecenas.com. Lá tem o livro, PDF gratuito para ser baixado, o audiolivro. Também nós temos daí um documentário, que daí temos o Ivan e a Adri, temos a Marielle Loyola, a Xanda, o André Ramiro, o Dari e o Alan, enfim, tá toda a turma lá, assim, pelo menos quem eu consegui, o Rafa Moraes, todo mundo falando a respeito dessa cena, né? Só que aquele documentário acaba sendo um complemento ao livro. Porque quando eu fiz o livro, eu não falei com nenhum deles. Sim. Não sabia. Só tinha aquelas imagens da minha infância, assim, do encarte, das coisas, mas eu não... Aí, quando aprovou o projeto da Funarte, eu fui começando a conhecer essa galera. Foi uma coisa muito genial, assim, porque parece que os personagens do livro começaram a sair do livro, assim, eu achei incrível, sabe? E foi isso que aconteceu, né? E como é que foi, como que a Funarte chegou nisso, né? Foi super importante, né? Por isso que aconteceu o livro. Exatamente. Eu estava terminando o mestrado, né? Comecei em 21 e 23 eu defendi em novembro. E daí o edital que estava aberto era o Funarte Retomada 2023. E daí eu fui lendo o edital e ele estava falando do referencial teórico do livro. Territórios, essa coisa de valorizar o artista local, e que eles estão querendo. Daí que
muita gente naquele edital propôs show, mas não, eu acho que não era isso que eles queriam, era publicação, era livro, Sim. né, na minha opinião, que a Funarte gostou, né, porque saiu o livro. Deu certo. E daí eu defendi e submeti. E foi, assim, o que eu escrevi no mestrado, os caras toparam. Foi um dos 4 projetos da região sul do país que passou. Então, realmente, eu acho que era o que eles estavam procurando, assim, sabe? Essa intenção toda que eu falei. E tem agora os planos, outro livro, outro estudo, como é que... Eu quero ampliar essa visão, porque eu sinto que eu fui um pouco injusto em fazer apenas as bandas que estão ali, porque existe uma pletora de outras bandas rolando bem do lado deles e ainda não estão na vitrine. Então eu quero ampliar, eu quero fazer novas edições, novos volumes dessa cena de cenas, né? E eu tô já pensando ou fazendo com meus amigos para fazer aquele documentário que já está lá no cenadecenas.com. Eu quero que ele vire um produto cultural maior, assim, que a gente tenha, que vá para canal de TV fechado, Canal Brasil, essas coisas. Estou pensando nisso agora. Agora é para onde que eu estou pensando em ir. Uma produção mais exaustiva dessa cena de cenas por meio de novas publicações, que eu vi que o time que está ganhando a gente não mexe, né? Então vamos lá, vamos com mais. E daí vamos também entrar pro audiovisual, que eu acho que é o ouro do bandido, assim. A gente tem que ir para isso. E se alguém quiser receber o livro, ou ter o livro, tem alguma possibilidade? Como é que funciona? Eu estou fazendo a distribuição direta, ou seja, entregando na mão das pessoas, que daí inclusive, dá para acompanhar pela minha página no Facebook ou no Instagram esse processo, né? E daí conversa comigo, né? Fala, oi, exato, quero um livro, entendeu? Daí eu vou lá e entrego, basicamente é isso, assim. E daí estamos também distribuindo para escolas, bibliotecas e demais espaços, assim, até acabar os 1000 exemplares dessa primeira edição, né? Que é o que é o projeto, é o que a Funarte quis que a gente fizesse, né? Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, é super importante para a nossa cultura. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a companhia de todos e espero vocês no nosso canal do YouTube, @BemParaná. Até mais!